pensa, né, a diversidade humana, quando a gente pensa o nosso lugar na sociedade, quem eu sou, numa perspectiva multicultural, né, e nessa perspectiva, na sua formação temporal, é aí que está o lugar da história. Ele está para incomodar, para propor exatamente sair desse senso comum, né? Essa é a grande riqueza que eu diria que o conhecimento histórico tem, essa possibilidade de conhecer as diferenças e as semelhanças e de perceber como é que a gente chegou até aqui. Eu considero essa disciplina, né, assim, acredito que oferece uma contribuição muito especial e muito estratégica, né, porque através dela, por meio dela, a gente pode orientar, ajudar o aluno a entender esse mundo, né, entender por que as coisas se apresentam ou acontecem do jeito que são e que nós não estamos, portanto, condenados a um determinado destino, né? E que se há problemas, há desigualdades, como nós temos no Brasil, né? Elas foram criadas, né, por nossos antepassados e podem ser compreendidas e mudadas, transformadas. No momento atual de fortes ataques aos direitos da população brasileira e do avanço do conservadorismo, o ensino de história torna-se ainda mais fundamental para transformar a realidade. A história, ela tem a possibilidade de nos levar a fazer perguntas. E ela, com um papel de ciência que ela tem, toda oportunidade que você tem de, numa determinada ciência, se fazer perguntas, você tem a oportunidade de aprender muito mais. Então é uma ciência que mexe com a gente, é uma ciência que nos deixa com muito mais dúvidas do que certezas. E o legal é isso, se é uma ciência que te traz dúvida, e isso a história faz, então ela é uma ciência que te produz conhecimento. Eu acho que a gente está num momento crucial. Que história deve ser ensinada? Na realidade, não é o que ele não pode deixar de ensinar, é o que ele não pode deixar de fazer, que é propor criticamente a percepção do mundo em que o aluno vive, em todas as suas dimensões. Então, o professor de história ele tem que ser um questionador, né? Uma pessoa que traz à tona essa percepção de que o mundo não é dado, o mundo é construído. Há uma campanha enorme hoje em dia para situar o professor na sala de aula como alguém que é um mero burocrata, né? Alguém que vai executar algumas tarefas e que ele não vai pensar, porque as decisões serão tomadas em outros círculos. Eu acho que cada vez mais os professores e professoras são convocados a olhar para suas classes de alunos e pensar que temas interessam, que culturas juvenis eu tenho aqui, né? Como é que eu desenvolvo uma docência mais de caráter autoral. O desafio, diria eu, é muito delicado de enfrentar, porque a gente não pode fugir ao conflito. Então, acho que o maior desafio da gente, como professor de história hoje, é exatamente encarar os conflitos, encarar as ameaças todas que vivemos politicamente e posicionarmos-nos historicamente com relação a elas. Um discurso de um professor de história ao problematizar, por exemplo, por que temos tanta pobreza no Brasil,
eu já encontrei alunos que dizem, porque temos, porque é assim é que é, e não tem porquê, não tem que perguntar porquê, né? Então, a gente precisa fazer um processo de desestabilização, o que não é confortável para muita gente, e muitas vezes encontra a posição contrária das próprias famílias, como tem acontecido recentemente. Nunca é demais lembrar as pessoas, o Brasil sempre está entre as 6 ou as 8 maiores economias do mundo. Ou seja, isso aqui é um lugar que tem dinheiro. E o Brasil sempre está, infelizmente, entre os 5 mais desiguais do mundo. Então o nosso problema não é falta de dinheiro, o nosso problema é um problema de uma repartição justa dessa riqueza, né? É um país subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. E passado o período colonial, o país passou... Abril de 1962. Estas imagens foram filmadas durante a Univolante, uma caravana da União Nacional dos Estudantes que percorreu o país para promover a discussão da reforma universitária. Com os estudantes, viajavam membros do CPC, Centro Popular de Cultura da UNE, que pretendiam estimular a formação de outros centros de cultura nos estados. A imagem da miséria contrastada com a presença do imperialismo. Essa era uma tendência típica na cultura daqueles tempos. Eu diria assim, ó, o ensino de história com a democratização e depois do marco da Constituição de 88, com o pluralismo democrático que se instaurou nos últimos anos no Brasil. A democracia é um bem raro na história brasileira, e a gente vive ainda, mas já agora um pouco menos, um período de pluralismo democrático. Isso contaminou positivamente o ensino de história. Quando eu estudei, no tempo da ditadura militar, se contava uma história no singular. Era uma história de homens, brancos, de alguns lugares do Brasil. Hoje em dia eu dou aula de ensino de história e eu percebo que a gente tem uma pluralidade de histórias. A história, ela cresceu muito na pesquisa. Nós podemos hoje em dia contar aos alunos histórias de pessoas comuns, de pessoas simples, que enfrentaram às vezes assim, acidentes, remoções, que lutaram de maneira anônima em algum lugar, que levaram vidas, e mulheres que levaram vidas assim, tentando resistir numa sociedade mais machista. Essas pessoas hoje em dia habitam os livros didáticos, inclusive, elas não habitam somente a pesquisa. Na minha época, para encontrar um indígena que tivesse nome, uma mulher negra que tivesse nome, era extremamente raro. Então essa história, eu não tenho nenhuma dúvida, ela estabelece um ligeiro pânico em alguns grupos sociais no Brasil. Tem classes, grupos, pessoas no Brasil que é perceptível, que acham um tanto insuportável, entende? Que negros e negras, indígenas de todos os tipos, homens e mulheres de todas as classes sociais, gays, lésbicas, travestis, transexuais, migrantes que para cá vieram e que não são esses, digamos, mais conhecidos, pessoas de profissões que não são, digamos assim, nobres, que todas essas pessoas tenham história, suas histórias contadas, né? Então, assim, para arredondar essa questão, eu acho que assim a história foi indo assim de modo muito, digamos assim, tranquilo na escola, enquanto ela não ameaçou esse status vivente, assim. Foi a história que eu tive, assim. Eu quase não estudei ninguém que não tivesse pertencido, né? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que não tivesse pertencido a uma certa tradição dos nomes de ruas, das grandes famílias, dos grandes feitos, entende? Eu podia reconhecer a todos pelos nomes das avenidas e das famílias. Agora a criança volta para casa com narrativas de pessoas, grupos sociais, reivindicações, que não são exatamente essas dessa tradição. Então agora a história tornou-se incômoda no currículo. Eu não posso deixar de mencionar aqui, né, que uma mudança no ensino de história no Brasil, que hoje até na palestra eu falei pouco, né, foi
a promulgação da Lei 10.639, em 2003, no governo do presidente Lula, que tornou obrigatório o ensino da história da África e dos afrodescendentes no Brasil. E essa lei foi modificada em 2008 pela Lei 11.645, que incluiu o ensino da história indígena, e que foram duas leis que têm uma importância muito grande em relação ao que se ensina de história do Brasil. Eu resisto. Eu existo! Resistimos. Resistimos! Resistimos. Resistimos! Resistimos. Nós existimos! Nós persistimos. Nós insistimos. Nós resistimos! Nós resistimos. Essa aqui é a árvore do meu pai. Antigamente eram quilombos, hoje somos periferias. Não é que a gente está se identificando como negro agora, a gente está resgatando algo que foi tirado de nós, tá ligado? Que é a nossa identidade negra, que é a nossa estética negra, que é a nossa música negra. É isso, a gente vai resgatar tudo que é nosso, porque sempre foi, né, mano? Eu tenho participado de debates que as pessoas dizem a história introduziu o racismo na sala de aula, porque ela começou a falar de negros e negras e jogou negros contra brancos, né? É assim, na verdade, parece então que anteriormente, quando não se falava nada disso, o racismo não existia. Uma ideia um pouco mágica, quando não infantil, de que se eu não falar nada a respeito das mulheres que sofrem violência doméstica na sala de aula, parece que elas não existirão. Parece que nas famílias daqueles alunos isso não acontecerá. Por todo mundo, a todo minuto, por todas nós, por essa voz que só quer paz, por todo luto, nunca é demais. Desrespeitada, ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada, mas a luz não se apaga. Digo o que sinto, ninguém me cala. No estudo da história, se tem uma coisa com a qual a gente deve se preocupar, é o silêncio na história. Então, se o meu livro não fala do papel protagonista da mulher na história, se o meu livro não fala do papel do negro na história e da contribuição do índio na história, eu devo me preocupar exatamente com esse silêncio que traz o livro de história. Então, são esses silêncios que devem nos provocar mais dúvidas e mais perguntas para que a gente consiga chegar no ensino de história, que não vai ser perfeito, mas vai ser um ensino de história crítico, vai ser um ensino de história com pensamento na diversidade, vai ser um ensino que vai conseguir promover nas pessoas o interesse pelo conhecimento, pelo saber. A proposta de escola sem partido defendida por setores conservadores da sociedade e a reforma do ensino médio colocam em risco o ensino de história e ameaçam o trabalho dos professores em sala de aula. Essa reação conservadora geral, ela veio muito forte com esse movimento aí e que eu digo que é preocupante, né, porque não só denuncia o professor, coloca o professor sob suspeita, desperta uma insegurança junto às famílias. Esse movimento é inconstitucional, né? Há pessoas já lutando para não permitir, já houve parecer do Supremo dizendo que isso é inconstitucional, porque o professor tem liberdade de cátedra, né? Agora, é preciso ter diálogo enfim, tentar impedir essas práticas violentas de
de censura, que são muito fascistas, sabe? São de impedir a expressão de ideias livremente que é necessário que o professor desenvolva. Essa discussão tem que ser muito aberta, até mesmo para que as pessoas consigam entender o quão perigoso é esse projeto de escola sem partido, né? Que traz em si toda a ideologia do que significa esse sem partido. Significa, ao contrário, uma escola conservadora, uma escola ligada a determinados vertentes tradicionais de ensino, que se coloca a partidária para evitar exatamente os espaços de debate sobre o que significa esses centros de poder, né? Sobre o que significa essa tradição posta na sociedade. Nós temos uma ideia que a história ainda é uma disciplina para se decorar. Muito antes, pelo contrário, a história ela tem essa função de compreensão do presente. Hoje a gente vive um momento muito difícil, né? A escola sem partido é um movimento que de alguma forma está perseguindo um pouco o professor, está limitando a liberdade em sala de aula, está de alguma forma fazendo o professor parecer um doutrinador. E não é essa a nossa função, a gente não age assim, muito pelo contrário, a gente tenta de alguma forma dar as ferramentas para os próprios alunos viverem e interpretarem o seu mundo. E perder a riqueza desse saber em sala de aula é produzir um estudante menos crítico, um estudante que um pouco ingênuo, que ele não terá a capacidade de compreender a sua condição atual, tanto social quanto política. Esse, para mim, é um dos grandes problemas dessas novas reformas. Hoje a gente vai falar sobre a suposta escravidão que teria acontecido no Brasil até o século XIX. Por que suposta? Porque muita gente prefere chamar de uso de mão de obra gratuita. E se eu chamar de escravidão, eu vou estar tomando partido contra a escravidão e eu sou uma professora. Eu não estou aqui para tomar partido. Hoje a gente vê ameaçada, inclusive, a possibilidade dos estudantes terem história no ensino médio, né? É uma das questões que está em xeque hoje com essa proposta de reforma do ensino médio. Fico eu pensando como é que a gente vai operar com o outro, né? Das grandes possibilidades que o ensino de história traz para a formação dos sujeitos é tirá-los dessa ilusão presentista que o mundo hoje vive, de que que naturaliza uma série de experiências, que as coisas sempre foram assim. A gente não pode imaginar o ensino médio, né, sem dar prioridade a essa formação humana, porque é essa formação humana que vai dar esse sustentáculo do futuro desses cidadãos, né, o futuro da sociedade como um todo. Temos que bater nessa tecla. A formação humana ela é fundamental, ela é necessária a qualquer indivíduo. Eu acho que a história ela nos ajuda a pensar por nós mesmos. Ela faz-nos entender do mundo e ela mostra que as relações humanas elas são como um ciclo. Elas se repetem, nós temos diversas crises ao longo da história, diversas revoluções, diversos regimes ditatoriais e ela nos ajuda a entender como esses movimentos ocorrem. Nos livros eles focam muito nas histórias eurocêntricas da Europa e não contam direito o que aconteceu no Brasil. O Brasil começou na colonização, não começou. Aqui já viu pessoas, o que aconteceu aqui antes disso? Pode ser porque também não tiveram informações? Pode. Mas eu também acho que
não é só por isso. E também, a partir do momento que o ser humano conhece a sua própria história, ele tem capacidade de modificá-la. A mulher teve um papel muito importante na história e também tem um caminho muito grande a ser seguido, ainda tem muita desigualdade. Então a história ajuda a ver um pouco o papel da mulher, o quanto ela ajudou, mas também nos desagrada ver que ela não tem tanta importância ainda. A história das mulheres, o papel da mulher na sociedade ainda é muito desconsiderado. Nós sabemos que o patriarcado nos oprime. O capitalismo nos explora e o modelo energético e hídrico que sustenta essas barragens desmantela a nossa vida. Mas nós resistimos. Resistimos porque é isso que fazemos desde quando viemos ao mundo. Resistimos porque dentro de nós existem vocês. Nós somos as Claídes, Marias, Alacídias, Fátimas, Dianas, Rosas, Elaines, Martas. Somos Simones, Patrícias, Adrianes, Marinas e Margaridas. E é por sermos coletivo que na luta triunfaremos. Somos fortes. Não somente pela força, mas pela esperança. Por esse jeito de amar, cuidar e acreditar. Eu acho que a questão mais preocupante para certos grupos sociais hoje em dia, especialmente a grande mídia, que tem movido uma espécie de batalha sem quartel contra a história, mas também as outras humanidades, a sociologia, a filosofia, que tem presença assegurada no currículo, parece que a grande questão é que um indivíduo aprenda na aula de história que ele próprio tem história e que pessoas iguais a ele também fizeram história. É uma tradição certamente autoritária da sociedade brasileira, de pessoas que gostariam de ensinar para as crianças que apenas alguns fazem história, que esse Brasil foi construído apenas por alguns. Os outros ou sofrem a história ou se acomodam a ela, né? E agora cada vez mais não é isso, assim. Então essa questão de se reconhecer na história me parece uma grande ameaça, o que ao contrário deveria ser uma grande alegria. Acho que a gente tem que assumir essa profissão como uma profissão de enfrentamento. A mensagem que eu deixo é de que a gente não deve desistir, de que apesar desses tempos estranhos nos quais a gente vive, é preciso que a gente alimente as esperanças, alimente a possibilidade de construir efetivamente uma sociedade democrática. Aqui, bem aqui no meio, aqui dentro, eu tenho um abacaxi explosivo. Um abacaxi explosivo. Um abacaxi explosivo ou uma granada eterna. Guardar energia, é isso que você tem que fazer. Aqui dentro eu tenho um buraco abacaxi explosivo. do formigueiro. É o mais profundo. Traçar uma linha reta na terra e guardar energia. Buraco da vida. É o único que dói ao apertar, mas dá prazer em ser apertado. E é impossível de parar a vida. Eu acho que é a noção de resistência. Nós, em geral, contávamos uma história daqueles que tinham feito, construído, né, e se saído de uma certa modo vencedores em todos os períodos históricos, né? E com isso a gente apagava os rastros daquelas pessoas que, por um motivo ou por outro, né, tinham tido as suas ideias colocadas de canto. Hoje em dia nós temos enorme pesquisa histórica para poder mostrar que aqueles que tinham uma certa ideia, lutaram por uma certa coisa e não conseguiram implantar aquilo do modo como gostariam, essa gente também tem história, não é só porque outros venceram, entende? Não é porque um time de futebol vence que o outro deixa de existir, o outro time segue existindo e poderá inclusive vencer mais adiante, né? Então essa abertura para várias narrativas, inclusive volto a dizer assim, queria sublinhar isso, essa é a história de uma sociedade democrática. A história numa sociedade autocrática ou ditatorial, ela vai ser sempre a história de uma meia dúzia, que é dos que estão lá em cima, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que defender esse patrimônio
que é de uma história que cada vez mais inclui as narrativas de todos. A aula de história, apesar dela ser uma experiência de tomar consciência, tanto sobre o seu tempo como o seu presente, né? O seu passado e o seu presente, ela é uma oportunidade também das pessoas poderem se perguntar se existe uma luz no fim do túnel. E eu acho que a resposta, pelo menos para mim, que é muito forte, é que existe sim. Se a gente tem consciência de uma realidade, esse é o primeiro passo para a gente transformá-la. Dandara do meu quilombo, me faz livre voar. Rainha do meu Congo, me dá forças pra lutar. Quem aprendeu pode cantar junto. Dandara do meu quilombo, me faz livre